Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo vou tratar do seguinte tema. Diante do erro médico comprovado, a responsabilidade civil entre o profissional e o hospital é solidária, conjunta ou independente? Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha mais segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Antes de passar à análise se a responsabilidade civil entre o médico e o hospital é solidária ou não, é importante recapitular rapidamente alguns conceitos abordados nos vídeos anteriores. No primeiro vídeo da playlist da responsabilidade civil médica, expliquei que se diz que a responsabilidade é solidária quando existe a possibilidade jurídica do credor cobrar a dívida integralmente de um ou de todos os devedores conjuntamente. Sem dúvida que, quitada a dívida posteriormente, quem pagou terá o direito de se ressarcir em face dos demais devedores na medida da responsabilidade de cada um deles, seja em virtude do acordo de vontades ou de lei. Já no vídeo sobre o direito do consumidor e a medicina, deixei claro que nos serviços de saúde privados, a relação entre o médico e o paciente é uma relação de consumo, estando, por isso, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, entre as quais se destaca o artigo 14 do CDC. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Já o parágrafo 4º, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será pautada mediante a verificação de culpa. Como podem perceber, o parágrafo 4º prevê a responsabilidade civil subjetiva para os médicos. Na responsabilidade subjetiva, a obrigação de indenizar está configurada quando estão presentes conjuntamente os seguintes elementos. Primeiro, conduta do agente. Segundo, nexo causalidade. Terceiro, dano. Quarto, culpa do agente. Logo, faltando qualquer um deles, não está caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do médico, não surgindo a obrigação de indenizar pelo mau resultado. Cada um dos elementos que eu abordei em um vídeo específico na playlist da responsabilidade civil. Já a primeira parte do artigo 14 prevê a responsabilidade objetiva para os hospitais. Na responsabilidade civil objetiva, somente são exigidos 3 primeiros elementos: conduta do agente, nexo causalidade e o dano. Nesse caso, aqui não há qualquer discussão sobre a existência de culpa do hospital pelo evento danoso. Agora, vamos aplicar esses conceitos às possíveis relações entre o médico e o paciente. Para isso, temos que formular as seguintes perguntas. Primeira, é um serviço de saúde público ou privado? Segunda, sendo um serviço de saúde privado, o paciente se dirigiu ao hospital e então foi direcionado pela triagem para o médico, ou o doente procurou diretamente o seu médico de confiança, que eventualmente o encaminhou para internação ou tratamento no hospital sob os seus cuidados. Pela ordem, vamos do mais simples para o mais complicado. No caso de serviço público de saúde, não existe uma relação contratual entre o médico e o paciente. Na maioria dos casos, não há sequer a possibilidade de escolha do profissional que o atenderá, sendo os cuidados prestados ao paciente pelo médico servidor público lotado naquela localidade. Além disso, por óbvio, não há uma relação de consumo, e sim uma prestação de serviço público.
o que afasta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a incidência direta do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço públicos respondam de forma objetiva, ou seja, independente do elemento culpa da responsabilidade, por danos causados pelos seus agentes públicos. Nessas situações, as ações judiciais por erro médico somente devem ser ajuizadas contra a pessoa jurídica, não podendo ser feitas diretamente ou conjuntamente contra o médico. Havendo condenação ao pagamento de indenização, o agente público somente responderá civilmente perante a pessoa jurídica em ação regressiva se ficar comprovado que agiu com dolo ou culpa. Essa discussão jurídica foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 940, no julgamento do recurso extraordinário 1.027.633, sobre o procedimento da repercussão geral. Vamos a ele. Tema 940, a teor do disposto do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Agora passemos à situação em que o paciente se dirige a um hospital particular, sendo nele atendido por médico vinculado à instituição de saúde, por qualquer forma de preposição, por exemplo, médico empregado, sócio cotista ou integrante do corpo clínico. Nessa situação, a relação contratual de consumo se estabelece diretamente entre o paciente e a instituição de saúde, a qual designa profissional médico para tratar do enfermo. Aqui estamos no contexto de aplicação dos artigos 932, inciso 3º, 933, ambos do Código Civil. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil, inciso 3, o empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Nesse contexto de preposição, o médico atua perante o paciente em nome da instituição de saúde a qual está vinculado, executando o contrato firmado diretamente com um hospital particular. Por consequência, todos os envolvidos, médico e instituição de saúde, pertencem à mesma cadeia de fornecimento de serviço, o que atrai a aplicação dos artigos 25, parágrafo 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos respondem solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Portanto, nessa hipótese, o paciente poderá ajuizar ação indenizatória contra o médico ou contra o hospital ou ainda contra os dois conjuntamente. Reconhecida a ocorrência de erro médico, o médico e a instituição de saúde respondem solidariamente pela indenização a ser paga ao paciente. Vamos a uma decisão ilustrativa do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição. De natureza absoluta, artigos 932 e 933 do Código Civil.
sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da culpa. Artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Mas você deve estar pensando, ok, o médico e o hospital são solidários no pagamento da indenização ao paciente e podem ser processados juntos ou separados. Porém, como conciliar se a responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a culpa, e a responsabilidade civil do hospital é objetiva, independendo de culpa? Se o paciente não conseguir comprovar a existência de culpa do médico, o hospital poderá responder civilmente pela indenização e o médico estará isento de responsabilidade? Não. A responsabilidade objetiva do hospital depende da existência de falha no serviço prestado pelo médico. Por sua vez, como a responsabilidade do médico é subjetiva, só há que falar em falha no serviço do médico se estiver comprovada a culpa dele. Trocando em miúdos, o hospital somente responderá se comprovada a culpa do médico, sendo necessário estar presente alguma das formas de preposição que eu mencionei antes. Apenas para demonstrar o ponto, mais uma decisão do STJ. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico e integrante do seu corpo de plantonista, foi nesse caso, conforme a teoria da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora vamos à última hipótese, onde não há qualquer forma de preposição, ou seja, o médico é empregado, sócio cotista ou integra o corpo clínico. Aqui, o profissional médico é contratado diretamente pelo paciente, decidindo de comum acordo o local para a realização do procedimento, entre aqueles nos quais o médico está autorizado a realizar a cirurgia. Nesse ponto é importante frisar que integrar o corpo clínico não se confunde com estar cadastrado no hospital, pois o cadastro consiste no mínimo de diligência administrativa da instituição de saúde para autorizar o profissional a utilizar suas instalações para a realização de cirurgias. Nessa hipótese, não deve existir qualquer vínculo de subordinação entre o médico e o hospital. A fim de afastar a eventual manobra para ocultar a realidade dos fatos, os juízes investigam buscando os seguintes indícios de subordinação. Por exemplo, primeiro, participação no ato cirúrgico do pessoal da enfermagem do próprio hospital. Segundo, o fato de o médico manter consultório no interior da instituição de saúde. Terceiro, a participação em escala de plantão no atendimento de urgência. Quarto, a utilização do nome do médico em material de propaganda do hospital. Descartado o vínculo de subordinação, está afastada a aplicação dos artigos 932 e 933 do Código Civil que eu mencionei antes. Nessa segunda situação, o hospital é contratado apenas para prestar serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, estadia do paciente, internação e alimentação, utilização de instalações e equipamentos, bem como o fornecimento de serviços auxiliares, enfermagem, exames, radiologia. Além disso, o hospital também se responsabiliza pelo estado do material e dos medicamentos postos à disposição na sala de cirurgia. Por exemplo, os equipamentos fixos eventualmente utilizados, canalização de oxigênio, por exemplo. Diferentemente da hipótese anterior, estamos diante de duas cadeias de prestação de serviços ao paciente, distintas e independentes. Uma entre o médico e o paciente e outra entre o hospital e o paciente. Logo, está afastada também a aplicação dos artigos 25 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a responsabilidade solidária. Pelo serviço técnico prestado ao paciente, o médico responde exclusivamente pelos seus atos de acordo com a responsabilidade civil
subjetiva, em que deve ser demonstrada a culpa, seja negligência, imprudência ou imperícia. Já o hospital responde objetivamente perante o paciente, tão somente pelo fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares à prestação dos serviços médicos, bem como pela supervisão do paciente durante a estadia. Portanto, em razão dessa distinção e independência, mesmo que haja responsabilidade civil do médico decorrente de alguma falha técnica, não há qualquer responsabilidade do hospital. O contrário também é possível. O hospital ser responsabilidade e o médico não. Esse é o entendimento do STJ nesses casos. A doutrina tem afirmado que a responsabilidade médica e empresarial, no caso de hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo 1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor como norma sustentadora do entendimento. Contudo, a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando decorrer de falha de serviço cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital, nas hipóteses de dano decorrer de falha técnica restrita ao profissional médico, maiormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital, seja de emprego ou mera preposição, não cabe atribuir ao masocômio hospital a obrigação de indenizar. O cadastro que os hospitais normalmente mantêm de médicos que utilizam suas instalações para a realização de cirurgias não é suficiente para caracterizar a relação de subordinação entre o médico e o hospital. Na verdade, tal procedimento representa um mínimo de organização empresarial. Para ficar ainda mais clara a distinção entre integrar o corpo clínico do hospital e o mero cadastramento para internação, acho importante trazer um trecho da própria decisão da ministra relatora do processo. Os hospitais normalmente mantêm cadastro dos médicos que de suas instalações se utilizam para a realização de cirurgias. Tal procedimento é indispensável, pois não se pode pretender que o hospital forneça suas instalações a qualquer um que se apresente como médico especializado em cirurgia. Todavia, isso não confere ao hospital a atribuição de fiscalizar os serviços prestados pelos médicos que lá operam. E a isso não se reporta a Resolução 11 de 95 do CFM, citada no acórdão recorrido. E não existe, por parte do hospital, como de seu corpo clínico, ingerência no trabalho do cirurgião, o que seria um absurdo, pois não se pode pensar que o hospital obrigue o médico a seguir sua orientação e seus métodos operatórios. Aliás, tais hipóteses, se recorrentes, feririam a ética profissional, que não admite a intervenção técnica nos serviços do cirurgião, sob pena de, inclusive, colocar em risco a segurança do paciente, ante as divergências que fatalmente surgiriam. Então, o meu objetivo aqui foi delimitar as situações em que um médico e a instituição de saúde respondem solidariamente ou não perante o paciente. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério. Inscreva-se no canal aqui embaixo, clica no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá sempre que eu posto aqui no YouTube. Fique à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima.